Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me colo da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai. Pai, eu te amo. Então, trecho de hoje, volume 16. Outubro, 4 de outubro de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, meu bem, meu todo bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e lhe disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, devolve sua vida como em meu próprio centro. Então, Jesus estava dentro dela, né? Estava ali, né? Escutando tudo, né? Vendo tudo que ela estava pensando, né? E a importância da gente voltar para nós mesmos, né? E entender, né? Que Ele está dentro de nós, né? Somos imagem e semelhança dele, né? Eu achei ontem na aula, né? Jesus explicando, né? Que Ele está, todos, né? Ele foi gerado, né? Quando no ventre de Maria gerou nós todos, né? Ao mesmo tempo, né? Estava nós todos lá gerados com Ele, né? Todos nós somos imagem e semelhança dele, né? E aí ele tira um bem de tudo, né? De tudo, mesmo que a pessoa não está consciente que está fazendo aquilo por Deus, né? E deixou bem claro, né? Amar a Deus, o mandamento dele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Quando eu estou amando o próximo, mesmo que eu seja, eu falo que não creio em Deus, mas se eu estou amando, mesmo que sejam os meus familiares, uma pessoa que passa, uma pessoa que está ali, né? Se eu faço um bem, né? Jesus tira, né? Pega aquilo que como se fosse para ele, né? Que é para o próximo é Deus também, né? Ah, eu achei muito, muito importante, né? A misericórdia de Deus, né? Então,
o que ele está falando para a Luísa ali, né? Que ele está, né? Tá ali, né? Ele está nela, né? Mesmo que ela está sendo falando que está privada, né? O mesmo que ele explicou, né? No estudo de 59 de ontem, né? Que ele está mesmo pessoa inconsciente ali, ele está, né? Ele está presente, tudo, né? E tira o proveito de tudo, né? Para a salvação da pessoa, né? Então, em um ponto da terra já está a minha vida. Ó, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justiça também, né? Em tudo ele está, né? No equilíbrio de justiça, na justiça também, né? Então, tudo é a misericórdia dele, o amor dele, né? Que ele age de muitos jeitos, né? Para a salvação da criatura, né? Porque às vezes nem todos entendem, né? Às vezes se está tudo bem, né? A vida está tudo bem, a gente não lembra, né? A criatura não lembra que é Deus que está coordenando tudo, né? Aí ele dá um safanão, né? Dá faz uma justiça ali, uma cruz, né? Aí a pessoa lembra, oh meu Deus, aí volta para Deus, né? Então em tudo ele tem, né? Esse controle, né? E tudo por bem, né? E se a pessoa acorda e volta para Jesus, né? Quando ouvi isso, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado. Não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte com a sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina a si, submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua na vida de minha vontade e formar uma vida de divina vontade sobre a terra. Não existe. Então, ele quer a vida, para ter a vida divina na terra, né? Tem que a nossa vida ser formada na divina vontade, né? No sermos divinos, né? Estarmos na vontade dele, governando na vontade dele, né? Por isso que ele mostra aqui, né? Ele fala, né? Ele quer esse reino, né? De toda vontade está na vontade dele, né? É para esse haver o reino, né? Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a bebe, o fogo e não se aproxima para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tenha consigo estes elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede, de frio, de fome. Outros tomam-nos muito raramente, são fracos e doentes, e outros todos os dias, e estes são saudáveis, robustos, assim que tudo está. Quando se possui um bem em si, a vontade humana o quer tomar, e o modo como quer tomar, e à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Então, tudo está à nossa disposição. Então, eu creio que Jesus está mostrando mais o espiritual, é claro que é espiritual, né? Porque
tudo está, né? Os livros, os conhecimentos, né? Tudo que ele deixou, né? A gente abre hoje, a gente abre o celular, né? Que é o que todo mundo tem e usa, né? Tá ali, né? Escancarada a palavra de Deus, se você quiser ouvir, né? Tem vídeos, tem tudo, né? Tudo à nossa frente, né? É mesmo que ter, ele falou ter a água, né? E ali morrer de sede, né? Muito é a sede espiritual, né? Os conhecimentos que eu não quero e não me interesso, né? E por isso eu não tenho os efeitos, né? Fico raquítico, né? No espiritual, né? Não entendo, né? Que em tudo, né? Em todo aquele conhecimento, né? Que está a, a nossa vida, né? Está formada a nossa vida, a vida eterna, né? Porque aqui é só passagem, né? Então, esses conhecimentos, né? Voltar para esses conhecimentos, entender, né? O que Jesus quer nos falar, né? Como que Ele quer que a gente viva, né? Então, esse alimento espiritual, né? Assim, é da minha vontade para fazer-se vida da alma. Ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos seus atos como o ato primeiro, a qual se dará a alma, agora como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais. Agora o fogo, não só para aquecê-las, mas para destruir nela o que é humano e reedificar nela a vida, a minha vontade, a vida de minha vontade. E agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Então, alimento divino, né? Quando ele citou água e fogo, né? É tudo divino, né? Porque sem água não tem vida, né? Nós morremos, né? Sem tomar essa água, no, pensar no humano, né? No corpo em si. Então, mesmo esse alimento da alma divino, né? Dos conhecimentos, de entender, né? De saber para que nós viemos, né? Então, só esse alimento que livra nós da morte eterna, né? Porque os conhecimentos é que nos de Deus, né? Sobre tudo que Ele deixou, né? Sobre os escritos, né? Sobre tanto conhecimento, né? Que Deus está nos dando agora, nos mostrando, né? Nos dá vida, né? Pode tornar forte e robusto, né? Isso mesmo, né? A gente olha uma pessoa que está né, no mundão sem conhecimento, né? Ela está com sede, né? Sede, não tem esse sol que ilumina, né? Não tem esse fogo, né? Esse que dá esse calor divino, né? Esse entendimento, né? De que é Espírito Santo, né? Para iluminar tudo, né? Esse fogo do Espírito Santo, né? E essa água viva, né? Do conhecimento. Conhecimento de que diz que nos dá vida, né? Nos dá entendimento, né? De, de reconhecer, né? Em Deus o único Salvador, né? Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só o meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Então, quantos, né, se fecham, né, esses conhecimentos, né, não entendem, não vivem, não vive se arrastando, né, porque só mesmo que eles pensa que
tá tudo, nossa, eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo, mas são vazios, né? Porque não se alimentam, né? Desse fogo do Espírito Santo, né? E essa sede, né? Sede da alma, né? De conhecimento, de entender, né? Estão buscando, sempre buscando, buscando e nunca estão saciados, né? Quantas pessoas, né? Dando depoimento, né? Ricos, mas vazios, né? Vazios, vazios, com fome e sede, né? De tudo, né? Como esses conhecimentos, né? Que Jesus está nos trazendo, como tanto entendimento, né? Que a gente quer cada dia mais buscar, buscar, né? E entender mais, e buscar e entender mais, né? Ontem também foi falado que é doido, né? Quem sai, né? De tudo que Jesus está explicando aqui, quem abandona, né? Esses conhecimentos, né? Que Jesus está trazendo para nós, né? Quem abandona a divina vontade, né? É doido, né? Deixar de buscar esses conhecimentos que Jesus está nos mostrando aqui, nos dando, né? Matar a alma, né? Estar matando a alma, né? Aí é morte eterna, né? É morte eterna, porque é claro que ontem também Jesus nos mostrou muito, né? De como ele é misericordioso, né? Como ele aproveita tudo, né? Ele olha a criatura por um todo, né? Em cada brechinha, né? Ele, ele pega, né? Como se fosse dele, né? E fosse ele fazendo, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, né? Como eu citei no início, né? E é muito importante ver, né? O que Jesus falou ontem, né? Sobre o que a grandeza, né? A misericórdia, um amor tão grande, né? Porque ele é só amor, né? Foi um grande amor que fez, né? Com que ele viesse, né? Nos resgatar, né? Viesse de novo, né? A ser vida, né? O Filho veio, né? Pelo Pai, né? Ele veio, mesmo que eles são uma só pessoa, né? Como foi explicado, mas o Filho, né? Ele se ofereceu, né? Para vir, né? Nos resgatar, né? Voltar, né? A nova resgatar o homem, né? E foi negado, né? Foi interrompida a divina vontade, né? E ele veio nos resgatar por amor, né? Um amor tão grande, né? Amém, filhos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Nesse último, no nosso estudo lá, do outro grupo, no estudo anterior, onde Jesus pergunta para Luísa, quem sou eu e quem és tu? E, e realmente na minha partilha eu coloquei que falar que Deus é tudo não basta, né? Que Deus, ele é o nosso Salvador, nosso Pai Criador. Mas, na prática,
Ele tem sido o meu tudo realmente, o meu Pai, o meu Criador, o meu viver. Na live ontem, tudo que foi falado, eu tomo para mim. Tudo, de bom e de não tão bom. E quando Jesus falou ali que ele sente falta de amor, esse desinteresse, essa falta de amor para com ele, eu senti Jesus falando comigo. E é claro que o trecho, se a gente fosse, a live ontem terminou um pouquinho mais que 10h30, e se nós fôssemos falar, nós teríamos assunto para 4, 5, 6 horas de relógio. A cada parágrafo do trecho. E essa última aqui, onde Jesus diz, né, que como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar ao meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. Por isso a minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Engraçado que assim, eu fico assim alucinada, extasiada vendo como que a Aline, né? Como que Jesus na Aline destrincha cada no estudo ela lê duas frases, três frases e aquele ali é assunto para meia hora, 1 hora, 40 minutos. De tanto que o Espírito Santo fala nela ali. E a gente realmente almeja aquilo ali, né? A gente fala assim, eu quero chegar a esse ponto. É aí que eu quero chegar. Mas a gente precisa ver o quanto a Aline dá para Jesus. Eu vejo que a Aline ela não dá metade dela para Jesus. Ela dá tudo dela para Jesus, tudo. Ela dá toda a vida dela para Jesus. E aí eu preciso ficar me questionando se eu estou dando tudo para Jesus, se Jesus está sendo para mim esse tudo, se Deus realmente é tudo para mim. No estudo anterior lá do nosso estudo, do outro grupo, Jesus faz uma pergunta para Luísa. Quem sou eu? Né? Quem é ele para Luísa? E esse quem sou eu que ele pergunta, que ele me faz também essa pergunta, né? Na minha partilha eu disse que não basta dizer que Jesus é tudo, que tudo seria assim muito, né? É um resumo de tudo de Jesus ali, de Deus, né? Mas nós precisamos realmente entender que, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador e que só Ele basta na nossa vida, mas não é só falar. Não basta só eu chegar e falar que Deus é tudo isso para mim. Mas como que está sendo na prática, no meu dia a dia? Eu estou dando esse 100% meu para Jesus ali? Ou eu estou dando só esse 50%? Como eu quero chegar no mais alto nível que eu puder, se eu não estou dando meu 100% para Deus? E a conversa ontem ali foi desenrolando, né, na live, dessa falta de amor que Jesus vê em nós. Não é só em uma pessoa que Jesus vê a falta de amor. Né? Nós tentamos maquiar, né? Falando que Ele é o nosso amor, que Ele é nosso
que Ele é o nosso tudo, mas a gente está ali tentando passar uma maquiagem ali, mas a Deus a gente não engana, nós sabemos disso, nós podemos enganar tudo e qualquer coisa, mas a Deus não. Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí eu fico me questionando, eu estou dando tudo realmente para Deus, para que eu chegue nesse nível? Talvez eu não chegue, né? Talvez eu não consiga chegar, mas preciso fazer valer. Para que eu fui chamada? Para que eu estou aqui? Para me servir só de mim ou para me servir a Deus? É muito fácil, né? A gente fazer as coisas para nós mesmos. Eu ia partilhar ontem à noite, por fim acabei que eu não partilhei, mas foi até bom porque eu tenho mais elementos para acrescentar aqui na minha partilha. Por exemplo, né, eu vim eu vim aqui fazer o meu cabelo agora de manhã e ontem eu marquei o rapaz para mim vir fazer. E eu tô aqui agora na porta dele esperando ele, porque a gente marcou 8 horas e eu vim trazer meu filho para a escola, então eu já vim, né? Engraçado porque eu consegui fazer esse tempo, né? Eu consegui vir aqui, eu consegui ter esse tempo para vir cuidar de mim. Muito engraçado isso, né? Aí eu fico imaginando assim, Jesus olhando para mim, falando assim, pois é, né? O tempo para você, você teve, né? De cuidar de você. Eu tenho que cuidar de mim? Claro que eu tenho. Né? Ontem também isso foi falado na live, né? Que realmente a gente precisa cuidar da aparência, a gente precisa estar, né? Ter esse cuidado. Mas a questão é, se eu consigo ter esse tempo para mim, eu não posso ter o tempo para Deus? Quem é prioridade na minha vida? Sou eu? São os meus, as minhas coisas, né? Do meu próprio interesse ou são as coisas do interesse de Deus? O que é prioridade? Então são essas reservas que Jesus diz aqui, né? Todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. Esquecemos de Deus. Então, cadê o meu 100%? Engraçado não, mas também foi dito ontem na live a questão do tempo, né? De quem trabalha, às vezes é muito difícil a gente tentar conciliar, né? Tentar conciliar o tempo ali, para quem trabalha fora, quem trabalha dentro de casa. E eu, na verdade, faz dias que eu tenho me questionado, né? E tenho certeza que Deus tem me sondado, tem me rondado, tem falado comigo, mas eu tenho todo o tempo do mundo para Deus. Eu tenho todo o tempo do mundo para Deus. Nada do que eu faço poderia ou pode atrapalhar a minha partilha, a minha desenvoltura, a minha vontade, o meu interesse em aprender. Nada. Então eu não tenho nada que que eu não possa fazer para Deus. Não tenho nada que me impeça. Na live ontem que a Cecília lembrou de um trecho que eu também tinha lembrado, que é onde Jesus queria estar mais tempo com a Luísa, e a Luísa preocupada ali que ela não teria todo o material para os bordados dela ali, e acabar as linhas dela, e ela queria ir buscar.
essa linha, esse material dela para ela terminar o trabalho, e Jesus disse para ela, falou assim, você não tem fé? Confia em mim que vai dar. Porque se você for lá na casa, lá com a sua família, você vai perder tempo lá. E vai ter mais tempo lá na sua família do que tempo comigo aqui, né? E eu estava lembrando desse trecho e a Cecília foi e falou no trecho, na live, sobre isso, né? E no trecho também que nós estamos estudando lá, que foi passado para nós agora quarta-feira, é que a Luísa, ela se preocupa muito, né? A Luísa, quando a gente fala Luísa, ela fala de um pouco, né? Todos nós temos uma vida parecida com a Luísa em certos pontos, né? E a Luísa, ela se preocupa muito em ver Jesus, em estar, em ver visivelmente Jesus, porque ela não se sente capaz, com as próprias forças dela, fazer algo, né? Por essa falta de confiança. E, e Jesus, quando aparece para ela, Jesus, né, pergunta para ela por que que ela tá tão aflita, por que que ela tá tão assim, é, tá tão aflita, né? Tá tão agitada. E quando Jesus aparece para ela fica ali questionando, perguntando para Jesus: ai, por que que o senhor não aparece? O que que eu fiz para o senhor? O que que me fale? O que que eu fiz? Né? E ele fala para ela, fala assim, não, que quando ele tá com ela, ele quer que ela, ele quer vir conversar conosco sobre as coisas dele. E não é nós ficarmos ali preocupados com as coisas nossas, com aquela preocupação, ai, eu tô triste, ai, porque isso, ai, porque aquilo, com os nossos mimimi, né? Então, eu sinto que eu ainda estou muito presa nas minhas coisas, nos meus interesses, do que no interesse de Jesus. E é por isso que eu ainda não consigo ver com os olhos divinos as circunstâncias, nem tudo eu consigo enxergar com os olhos divinos nas circunstâncias que me acontecem, nas coisas que me acontecem em volta. Por quê? Porque eu estou sempre preocupada com as minhas coisas, com os meus interesses, que são os efeitos, né? Eu vivo, eu consigo sentir os efeitos de viver na divina vontade, que é essa paz, que é essa paciência, que tudo foi falado ontem, essa paz, essa paciência, uma tranquilidade. Mas tá bom para mim? Tá ótimo, tá ótimo. Mas e os interesses de Jesus? Onde estão os interesses de Jesus? Onde ficam os interesses dele? Nós precisamos ser obrantes e falantes. Nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para que Ele repouse no nosso coração, para que Ele descanse em nosso coração e que para nós assumimos o lugar dele, as amarguras dele. E nós queremos somente a doçura, só as doçuras que nós queremos, nós não queremos a amargura. Nós, quando eu digo, eu, né? Então nós temos que ter e ver o interesse de Jesus, não o nosso. Então eu fico assim, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho todo o tempo do mundo para Jesus. Mas eu fico muito, eu sinto que eu ainda estou muito presa a mim em querer fazer as coisas e resolver as coisas por mim mesma. Eu ainda não estou entregue 100%. Eu tenho muita informação na minha cabeça, muita informação. Eu fico assim, às vezes eu não consigo, não é que eu não consiga, né? Eu realmente eu não consigo fazer nada, só Deus faz, né? Mas assim, eu sinto que, como é o início lá do outro grupo, é o início, né? Onde a gente está passando por essa purificação, onde Deus ainda está, né, nos formando e tá ali, nós estamos engatinhando ainda.
Embora nós temos muita informação, e eu sinto assim que aí quando eu não faço partilha aqui nesse grupo, eu consigo fazer, nem que for uma vírgula, um, um, um áudio de 5 minutos eu conseguiria fazer, né? Mas aí eu fico ali muito presa em mim, ai, eu não vou fazer, mas eu esqueço que não sou eu que faço, é Deus que faz em mim. Então, assim, eu me sinto muito presa, né, com as minhas próprias forças. E realmente, quando Jesus falou ali que ele sente que é uma falta de amor, é isso mesmo, é uma falta de amor a ele. E assim, eu sinto que eu não estou dando tudo para Deus, esse 100% que eu preciso dar para ele. Então não adianta eu ficar só rezando, né? Claro, a gente vai, é os gole, é os gole, mas são coisas que a gente já tem esse entendimento. Que, assim, o que eu fico chateada até comigo mesma é que eu já tenho esse entendimento que, que eu não posso, né, dar ouvido ao meu humano. Eu preciso ouvir a Deus, esquecer o meu humano, que é a treva, né, o pensamento humano, é o precipício, o pensamento humano. Então, assim, eu tenho todos esses conhecimentos, mas eu ainda sinto assim que, sabe, eu tô ainda assim, em cima do muro. Eu sei, eu tenho muita informação, mas eu ainda não consigo desenrolar, eu ainda não consigo ter essa desenvoltura, né, de é Deus 100% na minha vida, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Não é o que sobrou de mim, né? É aquilo que a gente fala assim, ai, na hora que der, eu vou fazer. Assim que eu terminar de fazer tal coisa, eu vou fazer. Assim que eu, sabe? Não é o que sobrou que eu tenho que dar para Deus. Eu tenho que dar para Deus o meu melhor. O meu melhor. Isso inclui desde a hora que eu acordo até a hora que eu for deitar. Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Que é esse amor que Ele falou para mim ontem. Que Ele sente que é uma falta de amor. Então não adianta também eu ficar falando que eu amo a Deus, que eu amo a Deus, e estou olhando só para o meu interesse, tendo sempre essa reserva para mim. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 16, 4 de outubro de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e me disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro? Então, em um ponto da terra já está a minha vontade. Ah, se não estivesse esta vida sobre a terra, esta minha vida sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado, não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte, com sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder.
e qual rainha tudo domina e a se submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida, na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua vida de minha vontade, formar uma vida e formar uma vida da divina vontade sobre a terra não existe. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a bebe, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tinha consigo estes elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está, quando se possui um bem, em se a vontade humana o quer tomar, e o modo como o quer tomar. Assim vai recebendo os efeitos. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como o ato primeiro, a qual se dará à alma, agora como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo o que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade. E agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só ao meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. E por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Uau, incrível esse trecho, né? Muito sério tudo que ele está falando aqui, né? Que é o que estava explicando na live. A gente tem que estar muito atento, para saber sempre, sempre o que é a vontade de Deus, para sempre a divina vontade estar como ato primeiro, como vida de todos os nossos atos, de cada passo que a gente dá, de cada respiração, de cada pensamento, para a gente não acabar se perdendo assim nos nossos afazeres, nas coisas que é da nossa vida, é a nossa vida que a gente tem que fazer e deixar de fazer o mais importante que é a estudar o livro do céu e divulgar e partilhar e fazer a divina vontade ser conhecida, fazer a divina vontade ser amada. Ele, como ele falou aqui, são muito poucos querem dar o direito, ó, ceder todos os direitos para dar só direito ao meu querer. Muito poucos. A gente sempre tem que estar atento para não cair na tentação de ceder os direitos para a gente e de viver uma vida e viver assim, pensando que você está vivendo na divina vontade, que você está cedendo todos os direitos para Deus, porque você está cuidando da sua casa, você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando do seu trabalho, são coisas que é para Deus, foi Deus te deu o trabalho, a família. E aí você vive focada nisso, fazendo o que tem que ser feito, e pensando que está cedendo todos os direitos para Deus. Não que, como foi falado, não que a gente vai deixar de cuidar da família, dos filhos, do trabalho, você não vai abandonar seu trabalho, sua família, mas você tem que ceder todos os direitos para Deus e tem um equilíbrio, né? No seu tempo, tem uma limitação de tempo, mas tem que ceder todos os direitos para Deus e Ele quer muito que a vontade dele seja conhecida, amada. Conhecida, e para ser amada tem que ser conhecida, e para ser conhecida a gente que tem que divulgar, tem que ser através da nossa boca, tem que ser através da nossa boca, e quem que são essas pessoas? Elas não vão nascer ainda, é a gente. Vai ter gente que vai nascer, mas a gente está aqui com o livro do céu na mão. Então, é,
Meu Deus, eu fiquei muito. Eu falei com a Aline, meu Deus, que dor que eu tô sentindo de. Foi um puxão de orelha, assim, uma correção de Jesus muito necessária, muito necessária. Ele mostrar, né? Ele mostrar como a gente ainda fica muito deixando assim a vontade dele, essa vontade dele que é prioridade de fazer a vontade dele ser conhecida, como a gente pode se falhar nisso, né? Falhar, esfriar o nosso amor e não ceder todos os direitos para ele e sacrificar para fazer isso. Tem o sacrifício para fazer isso, mas isso que prova o amor, né? O sacrifício que prova o amor. Então, fazer, não deixar, não paralisar, não parar de fazer as coisas que a gente já estava fazendo, né? Para divulgar a divina vontade, para divulgar o livro do céu. E aí eu fiquei conversando hoje com a Aline. A Aline me ajuda a entender como fazer para poder ter mais tempo, né? Para poder ter mais tempo, porque às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas coisas, assim, e a gente fica meio lerdo, sabe? Assim, fica dormindo, como Jesus falou. Você tá conhecendo, tá recebendo, só que você tá dormindo no sentido de não tá falando. E, e por mais que a gente tenha uma rotina complicada, cheia de coisas para fazer, dá para fazer. Dá para fazer as coisas para Deus. Com certeza dá, porque quem dá a força para fazer é Ele. Quem dá a força é Ele. Quem dá. Quando a gente quer mesmo, que é o que Ele falou, que tudo tá na vontade. Ele falou aqui. Ele falou aqui, é, ó. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como ato primeiro. Então você vai planejar, você vai fazer as coisas, vai, mas é a vontade de Deus, é ato de tudo. Então você vai fazer, mas é tudo num equilíbrio. Você não vai concentrar toda a sua energia para fazer as coisas da sua casa, do seu trabalho e ficar esgotada, porque a gente tem um limite, e você fica esgotada em tanta energia que você coloca nessas coisas humanas e não consegue fazer as coisas para Deus e se perde nisso. E aí não consegue fazer igual eu tava fazendo os vídeos dos temas. Eu tava fazendo. Aí esse mês eu não consegui fazer. Mas como que eu fazia antes? Minha rotina mudou um pouquinho, mas não foi tanto assim. Eu sempre trabalhei, né, fora. Então o que que acontece? É o amor que vai esfriando. E a gente tem que ser bem realista. Não adianta ficar passando panos. Não é bem assim, não. É assim, sim. O amor vai esfriando. E se Deus não mostrar pra gente, não... e a gente tem que agradecer tanto. Eu agradeço a Deus, Senhor, obrigada, porque tem uma pessoa para mostrar. Porque é, a gente tem só que agradecer por Ele mostrar ainda, né? Que, que a gente pode se corrigir e voltar pro caminho, né? Tipo assim. Então tá tudo na vontade. Ele falou que a minha vontade deve entrar em todos os atos, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade. E agora como alimento, para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os direitos para dar direito ao meu querer. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade não reinando completamente, não pode formar sua vida. Mas não era isso aqui não, ele falou assim, aqui ó, para muitos minha vontade não fazendo-a é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estadio e não bebe, fogo e não se aproxima, pão e não come. Outros, tomando-a raramente, são fracos e doentes. Outros tomam todos os dias e estes são saudáveis e robustos. Aqui ele falou aqui, ó. Assim tudo está quando se possui um bem, em se a vontade humana quer tomar e o modo como quer tomar. É a gente que decide.
Tudo está, se você está forte e robusto, se a sua vontade humana quer se alimentar. Tudo está em sua vontade humana querer se alimentar e o tanto que você vai se alimentar. É a sua disposição, é a sua vontade. Deus não violenta. Então ele quer, mas e você? Você está disposta a sacrificar, dormir menos, por exemplo, né? Que é o que Jesus estava me mostrando. Você pode fazer a escolinha à noite, depois que seus filhos dormirem. Pode fazer à noite. Mas aí tem um sacrifício, né? Você vai dormir mais tarde. E não vai poder dormir até tão tarde no outro dia, porque eu tenho outras coisas, tenho que acordar cedo para fazer, arrumar as crianças para ir para a escola, fazer o tema do dia e fazer um exercício e vir trabalhar. Mas se a vontade quer tomar esse alimento, o quanto quiser, ele dá a disposição, a força, ele, que é o que ele falou aqui, ó. A vontade dele se dá à alma para formar essa vida, a vontade dele se dá. Então, ele que você está disposta, se você está disposta, ele vai dar tudo. Eu quero, Senhor, eu quero. Então, meu Deus, é só agradecer a Deus por essa live, para ele. E a gente não só ficar agradecendo, obrigado, Senhor, por mostrar, é fazer. Não adianta a gente ficar, entender o que ele falou, saber o que tem que fazer e não fazer. Não adianta. É a mesma, é o que ele está falando. Você tem o alimento, mas você não vai lá tomar. Você não ir tomar é você ir não ir fazer. Eu saber que o que ele quer, saber tudo isso, ter essa luz e eu não sentar e fazer a escolinha. Seria eu ter a água e não beber. Eu ter o alimento e não tomar. Ter a luz e não ser iluminado, porque ele está falando tudo, né? Então agora é fazer, não adianta só ficar contemplando, meditando e não fazer. Muito sério, né? Amém, filha? Então não adianta a gente entender, ouvir a live de novo, meditar e tudo, e não mudar de atitude, continuar, né? Só ouvindo. E na hora a gente fica assim, né? É muito sério o que Jesus fala e não fazer. Então, é isso aqui que ele falou: é você ter água, ter o alimento, ter o fogo e continuar com frio, continuar com fome, continuar com sede. Se você não vai lá beber dessa água, tomar esse alimento, se aquecer nesse fogo. Então, e é sempre assim, a gente como é que fala? Admitir, né? Admitir. Admitir, realmente, Senhor, eu estava falhando mesmo. Perdão, Senhor. Como ele falou assim, ele falou, né, no final da live, eu quero amanhã vocês confessar os pecados. Eu confesso aqui, Senhor. Me perdoe, eu estava realmente negligenciando, muito envolvida nessas coisas humanas e ficando muito esgotada. Aí fico tão esgotada de tanto trabalho, de tanta coisa, que aí à noite eu chego e não consigo fazer nada, só quero dormir. Aí eu fico lá com meus filhos um pouquinho, dou janta para eles, converso com eles, brinco um pouquinho com eles e já quero dormir. Mas aí tem, dá para fazer. Como ele falou, você vai fazer sacrifício. Ele falou isso, né, na live, fazer sacrifício de você fazer o sacrifício e ver mesmo, realmente fazendo o sacrifício de ficar um pouco mais tarde, de passar uma vez na semana ou duas vezes na semana, dormir mais tarde para fazer as coisas para Deus. Se não tem sacrifício, não tem amor. Se não tem sacrifício, não tem amor, está muito confortável, não tem amor. Não tem amor. A santidade, é, né? A gente vê a vida dos santos, não é diferente, porque é a santidade divina não é diferente. Tem sofrimento, tem sacrifício. É uma vida de sacrifício, de entrega. É um martírio. É um martírio da nossa vontade. É um martírio constante. E ele falou que é o martírio dos martírios. Se é o martírio dos martírios, então é martírio, é real, não é só um modo de falar. Jesus não está só dando assim, não é um modo dele falar, é real mesmo. O martírio é real.
É muito sério o que ele falou, assim, de... Então, eu confesso, assim, que acaba que a gente vai esfriando, assim, aí fala assim, ah, não... Sabe que eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, se eu me sacrificar mais. Eu posso fazer mais se eu me sacrificar mais o tempo de dormir mais tarde, acordar mais cedo, é, ficar mais, não ficar tão, tipo assim, durante o trabalho também dá para poder tirar um tempinho assim, né, um intervalo e ali e fazer alguma coisa, gravar um áudio, né? Então, o que eu confesso é que realmente a gente é muito fácil a gente acabar se acomodando. A gente acabar se acomodando e não ter aquele sacrifício todo, sabe, de dar até a última gota de sangue todo dia, sabe, esse de dar o sangue todo dia, até a última gota de sangue todo dia, esse martírio, para poder fazer tudo, para viver isso que ele falou que ceder todos os direitos, não guardar nada para si, e se abandonar e confiar em Deus e fazer tudo que ele quer no dia. Que a gente, né, que coloque em prática essa vontade, a vontade dele, o principal, que ele falou, o principal é fazer a vontade dele ser conhecida e não colocar as outras coisas no lugar. E não deixar de fazer isso por causa das outras coisas. Ah, eu não fiz porque eu estava cansada. Eu não fiz porque eu fiquei muito tempo trabalhando, eu fiquei muito tempo com isso, com aquilo. Aí, ai, amanhã eu faço. Então, tipo, não sobrou tempo, como se fosse para Deus a sobra. Nossa, misericórdia, não. Para Ele é tudo. E a gente só faz as outras coisas por Ele, para Ele, com Ele, do jeito, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então é muito sério, né? O que ele falou, a gente achar que já tá. Ah, eu já fiz muito, então não preciso me esforçar tanto. Meu, aí entra o inimigo. Você achar, eu já fiz muito, já basta. Já fiz muito, você não fez nada, a gente não faz. Meu Deus, se a gente achar que faz alguma coisa, sempre tem o que fazer, muito infinito, para fazer a vontade dele ser conhecida. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 16:23, partilha da live. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir
mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Como é doloroso pensar que não deveria haver mais aquele que forma toda a vida, toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim. Ele disse: Minha filha, como posso deixar-te, se na tua alma está aprisionada a minha vontade e dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro? Então, em um ponto da terra, já está a minha vontade. Se não tivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então, nós vemos aqui, né, a dolorosa queixa da Luísa, né? E como que ela pode viver, né? E como nós podemos viver sem Jesus, que é toda a nossa felicidade, né? Todo motivo da nossa vida, a razão da nossa vida, né? Mas Jesus, ele dá uma resposta bem convincente, uma resposta de vida, né? Um propósito de vida, que é, ele diz como que ele pode deixar de existir na alma, né? Ele está aprisionado nessa alma que vive na divina vontade, né? Que faz a sua vontade, porque se ele deixar de viver nessa alma, ele não tem mais motivo, ele vai destruir tudo. Por quê? Porque é ele que dá vida a todos os nossos atos, né? Fazendo tudo em nós, usando tudo que nós somos, as nossas mãos, nossos pés, nossa voz, né? Tudo que nós somos, porque ele próprio, né? É ele próprio que nos dá tudo isso. Foi ele quem nos fez, né? Sem ele nós não existimos. Sem Deus nós não existimos. Nós não respiramos, nós não existimos. Então, sem essa vida dele, sem ele viver em nós, né? Ele vai desafogar em castigos, né? Sobre a humanidade. E ele diz, se não tivesse esta vida minha sobre a terra, a minha justiça, né? Se desafogaria com tal furor e aniquilá-la, tal furor de aniquilá-la. Então, Jesus, ele vive na alma, né? A vida dele é em nós. Então, sem essa vida dele em nós, ele desafogaria em castigos sobre a humanidade. O furor é tal de aniquilá-la, né? Ele destruiria a humanidade. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado. Não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim. E Jesus, certamente, que está em toda parte, com a sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder, e qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua para desenvolver a sua
na vida de minha vontade e formar uma vida da divina vontade sobre a terra, não existe. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a beba, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come, contudo, e que tenha consigo esses elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode-se morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias, e estes são saudáveis e robustos, assim que tudo está. Quando se possui um bem, e se a vontade humana o quer tomar, e o modo como o quer tomar, e a medida que vai usando, assim, vai recebendo os efeitos. Assim, é da minha vontade para fazer-se vida da alma. Ela deve fazer desaparecer a própria vida, a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos, como ato primeiro, a qual se dará à alma. Agora, como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo o que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade, e agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só a meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. E por isso, minha vontade não reina completamente nelas. Não pode formar sua vida em todas as criaturas. E então Jesus instalou a sede da vontade dele na Luísa, se tornou refém, como foi explicado na live, né? E Jesus está em tudo, né? Está em tudo, ele explica aqui, né? Em todas as coisas, em toda parte, no universo, na vastidão do universo, com sua onividência ele está em tudo, né? Foi ele que fez, né? Com seu poder, ele está em tudo, domina tudo, submete tudo, né? Mas não é assim que ele quer estar na criatura, né? Porque na alma que vive na divina vontade, ele quer ser vida da alma, né? Dessa criatura. Ele quer ser a vida da nossa alma, né? Ele é tudo em nós. E nós, né? Eu tenho que me perguntar todos os dias se o que eu estou fazendo, se o que eu tenho feito, o que eu quero fazer, o que eu faço todos os dias, é o que eu estou fazendo o quê? A minha vontade ou a vontade de Jesus? Né? Eu estou fazendo a minha vontade ou a divina vontade, né? Se eu estou olhando o meu interesse, né? Ou o interesse da divina vontade, o interesse de Jesus. Então, é o que a Aline explicou, né? Eu tenho que fazer esse discernimento. Todos os dias eu tenho que me perguntar em tudo que eu faço,
em tudo que acontece no meu dia a dia. Eu tenho que fazer o discernimento, tenho que conversar com Jesus. Isso não é fácil, porque muitas das vezes, eu sou levada a fazer o que me pedem, o que há na comunidade, eu falo por mim, né? Eu sou levada a fazer o que me pedem. Eu não sei falar não. Eu não sei falar não. Então, acaba que eu entendo que eu estou dando prioridade, não à divina vontade, mas à comunidade. Infelizmente. É o que, né, a Aline me ajudou a discernir na live, né? Realmente, eu estou entendendo, eu estou dando prioridade, né, à comunidade e não à divina vontade. É triste falar isso, mas é isso que eu estou fazendo, que eu fiz até ontem, né? Mas não quero fazer mais. Jesus vai me ajudar a aprender, ele vai me ensinar a dizer não, aprender a dizer não. Não basta só me sacrificar, fazer tudo por Jesus, com Jesus. Não basta só ter o passaporte, né? Eu devo estudar a língua, os costumes, os modos do reino, né? Como é o trecho que a Aline colocou hoje no grupo, né? Estudar os costumes, aprender os costumes desse reino. Não basta eu ter o passaporte só. Não basta eu ter o visto no passaporte. Eu ter a entrada livre naquele país, né? Mas eu tenho que aprender o quê? Os costumes, os modos, a língua das pessoas que vivem lá, a língua de lá, né? Então, eu tenho que dar total prioridade à divina vontade, trabalhar para ela, né? Ou seja, eu tenho que divulgar através dos vídeos, tudo, né? De tudo mais. Eu tenho que dar prioridade a Jesus, né? Porque essa é a vida na divina vontade, né? Deus é que tem que reinar, como foi explicado na live também, né? É Deus que tem que reinar, que Deus que deve ter a prioridade em tudo que eu faço, em tudo, né? De forma primária, ele deve ter o primato em tudo que eu faço, né? Porque para muitos, como Jesus diz aqui, né? É como se a divina vontade não existisse, né? É como se tivesse água e não bebesse. Tenho água, eu tenho uma mina de água na minha propriedade, né? Eu tenho uma mina de água nas minhas terras. Mas eu não ligo para aquilo ali. Eu não aproveito aquela água. Eu não aproveito daquela mina, né? Que eu tenho lá. E não bebo daquela água, né? É como se é como ter o fogo e não se aproximar do fogo, não se aquecer, o maior frio, né? E não aproveitar, não me aquecer naquele fogo. É como ter o pão e não comer, ficar ali passando fome. Isso é ter a vontade divina em nós e não aproveitar. E não dar prioridade para ela, não buscar a ela, né? Então, é como ter tudo, todos esses elementos que poderiam dar vida, me dar a vida, e eu não buscar, não me aproveitar, né? Se a gente não aproveitar de tudo isso que Deus nos dá, dessa vida divina que Deus nos dá, a gente morre. Morre de sede, de frio, de fome. E o que, além do mais?
A gente vai se tornar, vai ficar doente. Vai ficar doente porque eu tenho tudo, mas não tenho coragem de buscar. Não me decido de buscar, né? Aí eu vou ficar doente. E agora, se eu busco, se eu procuro entender, se eu procuro me alimentar, se eu dou prioridade, né? Através dos conhecimentos eu busco tudo. O que eu vou me tornar? Eu vou me tornar robusta, né? Eu, com a posse de todos esses bens, todos esses elementos, tudo que Deus é, tudo que a divina vontade é e que ela quer me dar, eu vou me tornar robusta, saudável. Mas a gente tem que estar atento, vigilantes, né? 24 horas, porque a vontade humana, ela quer se infiltrar, ela se infiltra na nossa vida, né? No nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer com Jesus, né? Ela é sutil. Então, muitas vezes, a gente não entende que está fazendo a nossa própria vontade humana, né? Que eu estou fazendo a minha própria vontade humana. É assim. Ela se infiltra, ela é muito sutil, né? Então, para que Jesus possa ser vida em nós, para que ele seja a vida da nossa alma, né? Eu tenho que ter mais que o passaporte, né? Eu tenho que conhecer a língua, os costumes, eu tenho que dar total prioridade à divina vontade, trabalhar para ela, né? Trabalhar para ela, dar total prioridade a ela, né? Divulgando porque nós somos, como eu falei aqui em cima, os pés, as mãos de Jesus, a voz de Jesus, né? Ele precisa da gente nesse sentido. Ele quer fazer tudo, mas ele precisa que que eu me doe mais, que eu trabalhe mais para a divina vontade, né? Então, tenho que dar total prioridade. Isso eu entendi através da divulgação da divina vontade, que tudo que ela mais quer é ser conhecida por todos. Ela quer estar no meio do povo, no meio das pessoas. Mas quem é? Como que ela vai chegar até lá? Né? Através de mim. Então eu tenho que ter essa consciência, além dos conhecimentos, tudo mais, né? Além de conhecer a língua, conhecer os costumes, eu tenho que ter essa consciência, né? De que a divina vontade só vai chegar. Sim, ela chega através do orvalho benéfico também, né? Mas ela vai chegar através de mim, através das minhas partilhas, do que eu vou aprendendo, dos meus conhecimentos, né? Eu vou divulgando. É assim que ela vai chegar nas pessoas, no meio das pessoas. Porque a divina vontade, tudo que ela mais quer é se dar, né? Ela quer se dar para tirar a nossa sede, né? Ela quer tirar a nossa sede, nos dando as coisas divinas, né? Os bens divinos, os bens espirituais. Ela quer aquecer a nossa vida como fogo, né? Com o seu fogo. Ela quer nos aquecer. Ela quer tirar de nós tudo que é humano, né? Que nós deixamos para trás. Tudo que é humano. Ela quer nos alimentar para nos tornar fortes e robustos, né? Saudáveis. E ela quer ter o direito de reinar como rainha da nossa vida.
ela quer ter prioridade na nossa vida. Então, ela quer ser o ato primeiro, né, na nossa vida. E por isso, se ela não tiver esse reinado, essa prioridade, né, ela não pode, não consegue reinar como ela quer no meio das criaturas, né? Ela não pode reinar completamente em nós, né? Em nós, criaturas. Então, por isso que nós temos que dar a prioridade em tudo que nós fazemos. Temos que dar a prioridade à divina vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.